Bom, já está no ar. Olá, pessoal. Bom, primeiro eu quero agradecer o tempo de vocês, né, para estar aqui assistindo esse Hangout do meu sócio Ari, né, Ari Brito, especialista em oratório. O cara manja demais, vocês vão gostar bastante. Eu, nesse pouco tempo aí que a gente está trabalhando junto, já aprendi demais. Eu falava de uma forma, hoje eu falo de outra forma muito melhor, me comunico de uma forma muito melhor. E isso me ajudou em várias áreas da minha vida, tá? Tanto pessoal, profissional e tudo mais. Bom, Ari, se apresenta pro pessoal e manda ver no conteúdo. E no final, tá, da palestra a gente vai fazer algumas perguntas e tudo mais. Manda ver, Ari, o palco é Legal. seu. Obrigado, Alindo. Um abraço aí para todos. Eu costumo falar que quando a gente ensina, né, para falar em público, ensinar um pouco de oratória, a gente fica mais nervoso do que o próprio aluno. Isso demonstra o quanto a gente precisa se preparar sempre. Eu dou aula há mais de 20 anos em universidade, em graduação, pós-graduação, e posso falar para vocês que esse assunto me fascina, é um assunto muito interessante, e espero, claro, que a partir de agora também fascine você. Eu preparei alguns slides para reforçar um pouquinho minha apresentação, e aí eu vou, então, aqui nesse bate-papo rápido com vocês, passar algumas dicas, algumas técnicas, então vou mandar aqui para o pessoal um material. Então, vamos lá, começar aqui pelo conteúdo. Primeira coisa, a gente vai falar sobre 20 técnicas, e no finalzinho ainda tem um bônus aí para vocês, né? Primeira coisa que eu gosto de falar quando eu vou dar palestras e cursos, é que falar em público não é um dom. As pessoas acham assim, poxa, esse cara, né, às vezes assistir uma palestra lá com 3, 4 mil pessoas, fala, pô, esse cara é fantástico, ele nasceu assim, às vezes até um político mesmo, nossa, não, esse político tem o dom de falar. Não, falar em público não é um dom. Esse é o primeiro ponto que eu gosto de ressaltar em qualquer apresentação minha, porque a gente fala de comunicação como se a pessoa nascesse com aquele brilho e que efetivamente esse brilho fosse acompanhar essa pessoa o resto da vida. Primeira coisa que você tem que entender é que oratória, comunicação se aprende, e mais do que se aprende, se pratica. Todo dia a gente praticando um pouquinho, treinando um pouquinho, a gente melhora. Isso acaba tirando um pouquinho o medo que as pessoas têm de falar em público, principalmente para grandes plateias. Então, eu costumo dizer que não é um dom, é uma habilidade. E aí, quanto mais você praticar, melhor fica. Eu não estou muito acostumado, embora eu não seja uma pessoa tão velha, mas eu não estou muito acostumado, por exemplo, a falar em público dessa forma, né, como na frente de um computador, fazendo hangout, falando via Skype. É uma coisa mais moderna, que as gerações dos meus alunos, por exemplo, falam com muita mais facilidade. Então, o que acontece? Quando eu vou falar ao vivo, dar uma aula, é óbvio que eu vou me sair bem melhor do que fazer um hangout. Então, esse nervosismo inicial, essa adrenalina inicial, de tudo que é novo, sempre é natural. Então, não pense que é uma coisa que, poxa, eu vou ficar perdido, vou me dar mal. Não, é só uma questão de prática. Eu garanto para você que conforme você mudar essa ideia de que a oratória é um dom, que falar em público é um dom, e que, na verdade, não é um dom, é uma habilidade, eu tenho certeza que você vai começar a se comunicar bem melhor. E, lógico, praticar mais. O medo faz com que você não pratique, a falta de prática faz com que a sua comunicação não fique tão eficiente. Segundo ponto é que, quando você vai falar, como eu falei agora, né, a comunicação é uma habilidade, mas a gente precisa ter conhecimento sobre aquilo que a gente vai falar. Imagina, eu dou aula em pós-graduação, aí eu vou falar, por exemplo, eu sou neuropsicólogo, neurocientista, aí eu vou falar sobre sinapse, eu vou falar sobre coisas mais complicadas. Óbvio que eu preciso estudar. Eu fiz uma série de pós-graduações, uma série de cursos, estudo permanentemente. E, claro, se você for fazer uma apresentação, é importante que você se prepare com o conteúdo, se prepare para ver efetivamente se você conhece aquele assunto e está preparado para falar daquele assunto. O que eu percebo muitos oradores é que eles, às vezes, vão falar sobre um determinado assunto que não estão muito preparados. Então, a culpa não é da oratória, a culpa não é efetivamente da comunicação daquela pessoa, e sim da falta de conhecimento que aquela pessoa tem. Então, é importante entender que conhecimento é fundamental para fazer uma boa apresentação ou participar de um hangout, que seja.
A outra questão, também ligada à habilidade, é a questão da atitude. Né? Então, a gente imagina que é um triângulo, a gente costuma chamar até de chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. A atitude de você ter a simplicidade. Quanto mais você conversar com as pessoas como se fosse um bate-papo, melhor. Eu gosto de dizer que se você der uma aula muito boa, ou participar de uma reunião muito boa, que as pessoas saem de lá com a sensação prazerosa de que foi um bate-papo, é óbvio que a possibilidade de fechamento de negócio, a possibilidade de aquisição do conteúdo que foi passado é muito melhor. Eu estou aqui na frente de um computador conversando com você que está me assistindo, tentando bater um papo com você. Daqui a pouco você vai digitar lá, se cadastrar, mandar uma pergunta, e no final eu vou responder, e de certa forma vai ser um bate-papo. Então, nunca pense assim, eu sei tudo e os alunos não sabem nada, ou, por exemplo, ter uma atitude arrogante de, não, você não sabe o que está falando, coisas do gênero. Se você estiver apresentando a sua empresa, ou estiver apresentando um trabalho, ou apresentando as suas ideias, lembre-se que são suas ideias, seu trabalho, sua empresa, mas existem outras possibilidades, outras alternativas. Nessas horas, é fundamental respirar, ter uma atitude positiva e, principalmente, uma atitude bem humilde. Não ficar se desculpando, claro, numa apresentação, nem pedindo desculpas para a plateia, porque isso é muito chato, mas principalmente a atitude de mostrar que você está ali porque realmente você merece. E aí, óbvio, compondo com habilidade, que é onde mais a gente vai trabalhar aqui nessas dicas de hoje, falando sobre as habilidades que você pode melhorar para melhorar a sua comunicação, é óbvio que, juntando com conhecimento e com atitude, vai dar tudo certo. A terceira técnica, eu ouço essa frase já há um bom tempo, e está relacionada também à questão da autoestima, e está relacionada à questão da ansiedade que as pessoas vivem hoje. Vocês sabem, a gente está aqui no computador, eu estou aqui conversando contigo, de repente esse início da minha comunicação é uma comunicação muito rápida, porque gera uma certa ansiedade. Essa adrenalina que entra no nosso organismo, que o organismo produz e que faz com que a gente fale rápido, muitas vezes está diretamente ligado a gente não estar vivendo o presente. Então é mais ou menos assim, eu agendei com você um hangout, estou aqui falando com você, nesse momento a minha cabeça tem que estar completamente concentrada nisso aqui que eu estou fazendo com você. Porque se por acaso eu estivesse aqui falando contigo, estivesse num ambiente, por exemplo, numa sala de aula, ou no meio de uma aula da pós-graduação, ou no meio de uma palestra fazendo esse hangout, provavelmente você não estaria entendendo nadinha do que eu estou falando, porque provavelmente eu estaria falando e perdendo totalmente a ideia. Então, sempre que você for fazer uma apresentação, desligue tudo que você fez antes e desligue das coisas que você ainda vai fazer. A possibilidade de dar certo, quando você está concentrado naquilo que você está fazendo, é bem melhor. Eu vejo pessoas, às vezes, causando acidentes no trânsito, não porque estavam no celular falando, mas porque estavam vivendo lá naquele lugar onde elas estavam ligando para a pessoa. Então, o problema não é eu estar com a mão ocupada, porque tem gente que fala, mas é o Bluetooth. Imagina você dirigindo numa estrada ou numa cidade com trânsito carregado, e de repente a tua secretária te liga, ou liga um parente seu, alguém da família falando para você assim, olha, aconteceu um acidente com alguém muito querido. Muito provavelmente a sua cabeça vai ficar presente naquela pessoa que se feriu, e não no trânsito. E muito provavelmente essa falta de concentração vai fazer com que você então cause um acidente. Na oratória é a mesma coisa, você está lá se comunicando, e de repente acontece um acidente, acontece uma situação que te desperta, que te distrai. Automaticamente a tua comunicação vai ficar menos eficiente. Portanto, quando você for falar em público, que você entrar para falar com um grupo de pessoas, que seja um grupo mínimo de pessoas, ou 3, 4 mil pessoas, como eu estou mais acostumado a falar com grandes plateias, a ideia é que você se concentre para que você realmente ofereça aquele conteúdo que você se planejou para passar para as pessoas. A próxima dica é uma dica também que tem relação com essa questão do medo de falar em público. Ora, se você vai dar uma palestra sobre qualquer assunto, eu aqui, como orador de sucesso, né, como dentro do programa do orador de sucesso, eu fico falando para você sobre oratória. E aí, você provavelmente não ligou o seu computador, não se conectou nesse endereço para assistir
a minha palestra ou o meu conteúdo, você provavelmente está interessado em saber sobre o tema que eu estou falando, que é a oratória. Então, se a gente oferece 20 técnicas ou 20 dicas de oratória, naturalmente que você vai se conectar nesse endereço por causa disso. A mesma coisa, eu vou assistir palestras sobre pessoas excepcionais, pessoas brilhantes, que até são pessoas bem famosas, mas que, no fundo, o que está me atraindo para a palestra dessas pessoas é o tema que elas vão falar. Inclusive, elas ficaram famosas por causa dos temas que elas levaram a vida inteira. Então, quando você for falar ou apresentar a sua empresa, lembre-se que o centro é a sua empresa. O centro é o seu tema, é o assunto que você vai falar. E aí, nesse momento, vem a próxima dica. A dica 5 é: seja um facilitador do tema da apresentação. É importante que você entenda que, se você ficar querendo dar aula, ficar falando, aquela coisa que eu falei, deixa de ser um bate-papo. Então, seja um facilitador. Entregue o conteúdo para as pessoas da melhor forma possível, embalado da melhor forma possível. Eu, por exemplo, estou aqui falando com vocês e estou mostrando alguns slides. Eu vou agora dar uma pequena quebrada nisso aqui, para vocês perceberem aqui a situação, né, a diferença, por exemplo, da situação. Eu vou voltar um pouquinho a tela aqui para mim, para você ver. Eu estou aqui olhando para você, e aí você fala, olha, você está assistindo o Ari Brito, do Orador de Sucesso. E aí você imagina, eu liguei por causa do Ari, e o Ari que está falando, o conteúdo é o Ari que está fazendo. Mas, no fundo, as pessoas, por causa disso, por acreditar que elas são o centro, elas acabam ficando intimidadas. Imagina, olha só, aqui nesse auditório tem lá 3, 4 mil pessoas para me assistir. Obviamente que vai gerar um certo desconforto, claro. Então, eu voltei um pouquinho a tela aqui para mim só para dizer o seguinte: vocês estão me vendo, mas no fundo, o que vocês estão interessados mesmo é o quê? É o conteúdo que eu vou trazer. Então, eu vou voltar aqui para os slides para continuar a minha apresentação, que é o tema. E também, claro, como eu sei que tem algumas pessoas que cansam um pouquinho dessa coisa do visual, principalmente o visual acaba cansando um pouco ficar só nos slides, aí naturalmente que a gente dá uma intercalada. Isso também é uma outra dica. Não está aqui nos slides essa dica, mas tem a ver com essa questão de ser um facilitador, ou seja, facilite o conteúdo. Não ficar falando muito ou ficar mostrando muito, dar uma intercalada é fundamental para que a plateia se sinta atraída sobre o tema que você está apresentando. A dica número 6 tem relação direta com a questão da comunicação. A gente costuma dizer que quando nós estamos conversando com as pessoas ficam muito atentas aos nossos erros. Eu aqui conversando, falando com você, provavelmente eu deva ter cometido alguns erros de concordância, errado uma palavrinha ou outra, tal. Isso é uma coisa super comum, principalmente quando a pessoa está nervosa. Agora, olha só esse slide. Essas palavras representam 7% da nossa comunicação. Então, claro que é importante falar corretamente, é claro que a gente procura falar o mais corretamente possível, mas no dia a dia a gente não pode ficar se preocupando com o vocabulário e se preocupando se usou a palavra certa ou não. A gente vai corrigindo com o passar do tempo e, claro, a tendência é melhorar cada vez mais. Mas, no fundo, se a gente for pensar, o que incomoda mais relacionado às palavras está diretamente ligado à respiração. Por incrível que pareça, se você não respirar corretamente, muito provavelmente as pessoas vão cansar até da tua voz. Eu, por exemplo, até aqui estava falando num ritmo e respirando bem rapidamente para gerar um nível de comunicação para que você sinta o tipo de comunicação que eu vou usar a partir de agora quando eu respirar. A respiração, ela é tudo numa apresentação. Por isso a gente tem que respirar mais profundamente. A partir de agora, eu vou respirar mais profundamente e você vai notar, a partir desse slide, como que a minha voz vai mudar simplesmente porque eu vou respirar usando o diafragma, eu vou inspirar como se o ar estivesse entrando nos pulmões e empurrando a barriga para baixo, e a partir daí, a minha voz começa a ficar diferente. Porque a partir de agora, eu vou começar a respirar mais entre as frases. E aí a voz fica um pouco diferente. Se você assistir
os programas de televisão, no geral, os jornalistas de forma geral, ou mesmo os locutores que gravam comerciais, os apresentadores de rádio, vocês percebem que eles impostam a voz, e isso está diretamente ligado à respiração. Agora, por exemplo, a minha voz já está menos gritada, a voz muda completamente. Você deve notar isso com mais força, por quê? Porque agora, como você está olhando só para o slide e não está me vendo, é como se eu estivesse fazendo rádio contigo, então isso fica ainda mais enfatizado. Se eu inspirar mais, eu poderia usar um tom de voz até mais assim, como se eu estivesse cochichando com você. Olha só, eu não estou mudando equipamento, não estou mudando nada, eu simplesmente estou respirando mais. Então, a respiração entre as frases permite com que as pessoas ouçam melhor, você pronuncia melhor as palavras e, claro, as frases ficam menos rápidas e muito melhor. E mais do que isso, a respiração forte projeta a voz e evita que a gente grite. Se eu tivesse aqui usando um microfone de lapela ou um microfone de mão para falar para um grande público, eu não precisaria estar gritando, porque o que projeta a voz é o ar. Então, respirar profundamente, como se você estivesse realmente respirando para dar um mergulho. Imagina, você vai respirar, inspirar para mergulhar, e aí depois você mergulha, tal, quando o ar está acabando, você sobe. Na respiração, é assim, você inspira e depois solta e continua respirando mais profundamente. E aí pode ter certeza que a tua voz vai ficar bem mais agradável para quem está ouvindo. E aí, claro, vai ajudar muito no tom de voz. O tom de voz representa 38% da comunicação. Olha só, eu tinha falado que as palavras representam 7% da comunicação. O tom de voz representa 38%. Ou seja, você utilizar um tom de voz, usar uma voz mais agradável, com uma boa respiração, vai atrair e vai impactar o seu público muito mais do que se você não respirar de forma ofegante, que faz com que a tua voz fique completamente irritante. E aí, óbvio que o ideal é você usar tons diferentes para destacar trechos diferentes da fala. Eu costumo dar um exemplo, que é de escrever mesmo textos no Word, num editor de texto. Quando você está digitando esses textos, muito provavelmente, em alguns momentos, você queira destacar uma palavra. E aí, o que você faz? Você coloca em negrito. A técnica 11, que é a técnica do negrito. Essa técnica aqui é o momento que você vai destacar alguma coisa, você enfatizar. Eu vou dar um exemplo usando a palavra criatividade. E aí, de novo, eu vou trazer aqui para a tela para mim, porque aí vai ficar mais fácil de você entender e sentir a diferença no tom de voz. Então, é assim, ó, vou lá, tô aqui, me preparei, respirei, né, tô lá, tranquilo, e aí eu vou destacar a palavra criatividade. Então, eu vou, para encaixar a palavra criatividade, para ela não ficar solta no texto, eu vou usar dentro de comportamentos empreendedores. Então, eu venho falando um texto sobre comportamentos empreendedores. Um dos comportamentos empreendedores é a proatividade. A proatividade do empresário, do CEO de uma empresa, é fundamental porque ele não só toma iniciativa, mas também assume a responsabilidade pelas ações que ele faz. Agora, a criatividade é fundamental porque traz inovação, traz algo diferente. Vocês perceberam? É assim, eu estou falando sobre criatividade, então eu vou falar, é a criatividade, enfatizar a palavra. E aí, quando você enfatiza, automaticamente você tem uma comunicação mais agradável. Isso a gente vai chamar de negrito. É mais ou menos assim, eu estou escrevendo o texto lá, estou lá no computador digitando um texto, e aí, de repente, eu quero destacar a criatividade. Eu vou lá e coloco em bold, coloco em negrito. Então, tá lá, comportamentos empreendedores tal, e é a criatividade. Eu vou enfatizar a criatividade. Então, vamos voltar para os slides, aqui, para dar sequência. Usar tons diferentes para trechos diferentes da sua fala. Tem muito político que fala por aí, e até em horário eleitoral, propagandas políticas, que fala como se fosse uma metralhadora. Blá, 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 blá. Isso se torna cansativo. Provavelmente as pessoas acabem virando de canal, não assistem, e muito menos passa pouca credibilidade, não passa nenhuma credibilidade. Então, usar tons diferentes é como se a gente estivesse dando som, dando melodia para a sua fala. Outra questão é que você tem que pausar
para usar o negrito? O cérebro, ele registra a nossa comunicação não de forma totalmente linear. A pausa é importante para que você também destaque essas palavras que você vai usar. É assim, quando eu falei de criatividade, eu estava falando antes sobre proatividade, e aí eu parei e falei, e agora? A criatividade. Então, essa pausa é muito importante quando você vai enfatizar alguma coisa. Eu, por exemplo, quero falar para minha esposa que eu amo muito ela e que ela é muito inteligente. Então, eu falo assim, olha, eu te amo muito e, principalmente, você é muito inteligente. E aí eu dou essa pausinha, porque essa pausa, que é uma breve respiração, faz com que quem está ouvindo chame mais atenção. Você quer ver um exemplo? Quantas vezes aconteceu de você estar assistindo televisão na sua casa, e aí as pessoas estão lá conversando, tá assistindo televisão, de repente sai o som da televisão, a televisão fica muda. Qual é a reação natural daquelas pessoas que estão ali conversando na frente da sala? É prestar atenção na televisão. A mesma coisa na sala de aula. O aluno está lá na sala de aula, e aí, de repente, o professor está explicando uma matéria, está todo mundo conversando, de repente, numa determinada situação. O professor para, todo mundo fica em silêncio com aquela cara constrangida, né, de que está fazendo alguma coisa errada, e aí o professor volta a explicar. Pois, dali 5 minutos, está todo mundo conversando de novo. Por quê? Porque é natural, o cérebro, na hora que dessas pausas, ele acaba atraindo para a comunicação. Então, sempre que você for enfatizar alguma coisa, também é muito importante vir junto com essa outra técnica, que é dar pausas. Óbvio, quanto mais pausas você der e falar num ritmo legal, né, num timing legal, óbvio que vai ser atraente para quem está assistindo. E 55% da nossa comunicação é expressão corporal. Então, claro que as expressões como movimentos de mão, de braço, são importantíssimos porque representam a maior parte da nossa comunicação. A nossa comunicação não só é captada pelo que a gente fala, pelo tom de voz que a gente usa, mas também pelas ênfases. Aqui, por exemplo, num Hangout, o movimento corporal, as expressões corporais, elas muitas vezes vão ser substituídas por expressões faciais ou por ênfases maiores no texto. Aqui vocês não estão vendo, mas muito provavelmente, se vocês estivessem aqui do meu lado, vocês vão ver que quando eu vou usar um negrito, a minha expressão corporal vem junto também. Então é importante reforçar esses movimentos, e aí, lógico que se você reforçar o que você está falando com expressão corporal, fica bem mais atraente. Quer ver um exemplo? Eu vou pegar aqui de novo para mim, né, trazer a tela para mim, e vou falar assim, você que está aí, e eu que estou aqui, eu sou uma pessoa que tem um respeito muito grande por você. Ora, eu estou falando algo, estou falando com você, e naturalmente que é uma expressão que parece que é repetitiva. Poxa, ele já está falando isso e está repetindo. Eu olho na tela e penso assim, poxa, as minhas ideias são ideias críticas sobre o que está acontecendo. Porque o meu pensamento... Aí, olha só, eu estou usando expressões corporais, que aqui, tá aqui, ó, a câmera está aqui. Então, claro que, né, cara de medo, cara de espanto, né, tem várias expressões. E o corpo também. Então, o corpo comunica muito, até para quem é especialista, tem grandes profissionais hoje são especialistas em identificar esses movimentos, eu também estudo bastante isso. Hoje, quando um aluno chega numa sala de aula e fala assim, professor, eu estava fazendo não sei o que e tal, não deu para assistir tua aula, só esse movimento aqui a gente fala que é a síndrome do Pinóquio, né? Porque quando o cara coloca o dedo no nariz, assim, fala, tá mentindo. Toma cuidado se você for falar alguma coisa, quem for casado, falar alguma coisa para sua esposa, não, eu estava jogando bola ali com os meus amigos, o bicho vai pegar, viu? Então, tomem muito cuidado, porque corre um sério risco de, se ela estiver assistindo uma das minhas palestras, de provavelmente comprometer. Vamos voltar aqui, então, para as telas, né? E aí falar aqui um pouquinho sobre o que é mais importante, né? Vamos lá. Imagina um triângulo entre o queixo, a ponta do queixo e as duas pontas dos ombros. Se você estiver tímido e juntar esses ombros próximos do teu queixo, o que vai acontecer? Provavelmente, quem estiver te assistindo, imagina uma entrevista de emprego, você vai numa entrevista de emprego todo encolhido, né? A pessoa quando está com medo, ela fica encolhida.
Por isso que até surgem aquelas dicas, olha, não coloca o dedo, a mão no bolso, né, ou o dedo toda hora arrumando óculos, tal, ou braços cruzados. Por quê? Porque, na verdade, é esse triângulo que vai se fechando. Quando você for participar de uma apresentação ou uma reunião, não importa, até uma palestra, procure sempre estar com os braços mais alargados, para você passar uma ideia de que está seguro. E aí as expressões das mãos são super importantes. Se você, como eu usei lá o exemplo do dedo, né, se eu apontar para um determinado objeto e falar daquele objeto, passa um sentido diferente se eu simplesmente falar de uma forma diferente. Eu até me lembrei aqui, eu vou trazer aqui de novo para mim, porque já que a gente está aqui num bate-papo informal, eu me lembrei de uma situação, eu faço muito preparos para políticos, candidatos a prefeito, governador no país afora, e aí eu lembro uma vez o cara falando assim, sabe, eu amo essas pessoas, essa cidade é maravilhosa, né? E ele fazia esse movimento. O que as pessoas estavam lendo? Eu amo, é isso aqui. Só que ele estava falando, eu amo, porque eu vou melhorar a vida dessas pessoas, é maravilhoso. Ora, nem precisa dizer o que aconteceu, né? As pessoas olhando esse cara fazendo esse movimento e falando outra coisa, quem estava assistindo a apresentação, lógico que ficou naquela situação assim, poxa, vou votar nesse cara? Nunca, né? Por quê? Porque esse cara está falando com os movimentos de mão, a expressão corporal dele está falando exatamente ao contrário do que ele está falando, tá? Fundamental. Outra questão em apresentações em público é você se movimentar durante a apresentação. Algo que no Hangout fica um pouco mais comprometido, né, naturalmente, porque a gente vai ficar mais sentado na frente de uma câmera, tal. Eu, por exemplo, quando eu dou cursos de oratória, gravo palestras, gravo dicas, normalmente o que eu faço? Eu gravo com outra câmera, não vai ser a câmera do computador, e aí apresento movimentos, aí eu fico em pé, aí eu faço uma simulação como se eu estivesse num palco, porque é óbvio que uma apresentação em vídeo também não pode comprometer suas expressões corporais. Eu já dirigi mais de 1000 comerciais, produzi um monte de gente, aí você pega lá um ator na câmera que não pode movimentar os braços, não pode movimentar o corpo, provavelmente esse cara vai ter dificuldades de vender o produto, de vender o seu papel e passar credibilidade para quem está assistindo. Então, se você estiver num palco, estiver fazendo uma apresentação, ou estiver numa sala de reuniões que você tem a possibilidade de ficar em pé para apresentar alguns slides, procure se movimentar, não fica lá na frente do lado do projetor, porque isso passa muita insegurança para quem está assistindo. Uma técnica que é muito bem utilizada, principalmente para quem trabalha na mídia já, e esse talvez seja um dos principais destaques do meu curso, costumo ensinar, e essa dica está aqui já logo na frente para vocês perceberem como a neuropsicologia, como a neurociência, ela pode ser útil para melhorar a comunicação, entender um pouquinho as expressões corporais e o quanto o cérebro provoca isso tudo, é importante. E essa dica aqui, eu apelidei carinhosamente de reset, é como se fosse resetar. Por quê? Porque, no fundo, as pessoas, quando elas estão muito nervosas, elas acabam apresentando em público, ficam muito travadas, ou cruzam os braços, ou coisas do gênero. E aí eu ensino essa técnica, que é uma técnica muito simples e que tem mudado a vida de milhares de pessoas que têm praticado essa técnica, utilizado essa técnica, e certamente você, depois desse vídeo que você está assistindo, depois desse hangout, você vai ligar a sua televisão e vai ver a maioria dos repórteres, a maioria dos apresentadores de televisão e grandes oradores usam essa técnica, seja em pé ou sentado, não importa, você usa a técnica do reset, que funciona basicamente você dobrar os braços, né, dobrar os cotovelos e ficar numa posição super tranquila, né, respira, né, você vai inspirar com os braços dobrados. Aí você deve estar perguntando, poxa, mas eu sou visual, Ari, e eu não consigo visualizar como esse reset. Então eu tomei a liberdade de trazer alguns colegas que usam o reset para você entender qual é a expressão do corpo. Então, veja que aqui dobra o braço. Essa dobra de braço faz com que essa parte do ombro fique mais relaxada. Percebam o ombro deles como é relaxado. Quando você pega uma pessoa tensa, que está assistindo está participando de uma palestra ou de uma reunião e ele está muito tenso, essa parte normalmente fica quase na direção da orelha, de tão tenso, de tão nervoso que a pessoa está. Às vezes até dobrando o braço, né, cruzando os braços para poder tentar esconder
esse nervosismo. Então, o reset se trata justamente dessa dobra do braço, e aí você fala com a expressão mais próxima aqui do corpo, evitando de você derrubar copo d'água, derrubar material, ou dar um tapa sem querer no colega que está do lado ali na reunião, coisa do gênero, porque tem sempre aquele meu amigo que fala, eu sou italiano, eu falo com as mãos. Com o reset, você não fala com as mãos, não. Você vai ficar muito mais preparado. Prestem atenção a partir de hoje, quando vocês estiverem assistindo televisão, assistindo grandes palestras, vocês vão perceber que, às vezes, nem tem curso de oratória, não. É simplesmente intuitivo, a pessoa acaba usando esse movimento. Até, às vezes, por assistir uma palestra, ou querer simplesmente fazer uma cópia mesmo, falar, eu vou fazer aqui um rapport ali com o cara, né, que está fazendo uso da técnica, e aí automaticamente eu vou usar isso como forma de comunicar a partir daí. Então, esse é o reset, é uma técnica bem legal, e particularmente para mim, e para muitos outros que tinham medo de falar em público, eu acredito que usem até como ancoragem, como uma forma de ancorar a sua apresentação. Quando você dobra ali os braços, você respira, te passa uma segurança tão grande que vocês não têm ideia. E aí, voltando para a questão de programação, né, de produção da tua apresentação, é muito importante que você passe convicção e paixão. E convicção e paixão está diretamente ligado àquilo que eu já falei, que é a respiração, é você conhecer o que você fala. Não existe, não adianta você querer defender a tua empresa. Eu dou muito cursos, às vezes, para pessoas inseguras. Eu percebo que essas pessoas, elas muitas vezes não acreditam no produto que elas estão vendendo. Às vezes são até bons vendedores, mas estão em empresas, em companhias, que elas não acreditam no produto ou no serviço. O que acaba acontecendo? Elas vão se comunicar, mas não passam convicção nem paixão. Nem elas comprariam o produto, muito menos outro. É aquele assessor de um político que uma vez eu encontrei num curso, e ele falou, é difícil vender meu candidato, professor. É muito difícil. E aí você percebia claramente nas apresentações que ele fazia, essa falta de convicção e paixão, e naturalmente que acaba não levando nem algo positivo para frente, e óbvio que o candidato é prejudicado, como também a companhia é prejudicada, quando você tem um profissional na área comercial que não passa essa convicção e paixão. Portanto, no mundo da comunicação, grande parte dessa convicção e dessa paixão está justamente em você utilizar a técnica do tom de voz, usar a técnica de respirar, de dar algumas pausas, de falar como se estivesse realmente acreditando em tudo aquilo. E aí, a 20ª técnica é você identificar, né, o que você vai apresentar em cada intervenção. A maior parte das pessoas que acabam tendo medo, que tem uma dificuldade de falar em público, elas acabam não preparando uma apresentação por causa disso. É mais ou menos assim, eu não sei falar em público, eu não consigo falar em público. Automaticamente elas não preparam um slide, elas não preparam uma cola, né, um cartãozinho, que não há problema algum nisso. Eu já fui paraninfo em algumas formaturas, ou homenageado, às vezes a gente chega lá, até por conta da emoção do momento, você chega lá com material de apoio, né? Hoje o próprio presidente dos Estados Unidos, ele fala com teleprompter, que é aquele vidrinho lá, aquele vidro transparente que ele vai lendo aqueles textos. Então, é uma coisa, o próprio apresentador de televisão, então você que está começando a falar agora não vai querer levar nada, vai querer falar no improviso, então procure identificar quais são os pontos mais importantes da sua fala, e aí separa um pouquinho esses pontos, destaca esses pontos, e aí fica focado naquele ponto que você vai falar, para evitar de falar sobre um monte de assuntos num determinado momento que dispersa. Veja, eu comecei falando com vocês lá da dica 1, né, e agora a gente está na dica 20. A cada momento eu trouxe um assunto diferente. Todos eles estão relacionados, porque tem a ver com oratória, tem a ver com respiração, com tom de voz, com expressão corporal, com se preparar para isso, tem a ver com conhecimento, habilidade. Eu falei tudo isso para vocês. E isso tem que ter uma linha mestra, porque senão chega uma hora, imagina se eu estivesse falando aqui de improviso para vocês, provavelmente eu já estaria completamente perdido, e aí muito provavelmente as pessoas não estariam entendendo nada. A questão também de se colocar no lugar do público. Eu, quando vou dar uma aula numa pós-graduação, e aí eu vou falar sobre neurofisiologia, sobre psicomotricidade, é óbvio que eu vou ter que usar uma linguagem mais avançada, porque aquelas pessoas conhecem já do assunto, então eu não vou usar uma linguagem primária sobre neurociência.
ou sobre comunicação. Agora, quando eu pego um público que está iniciando, eu preciso falar de forma mais simples possível, e isso gera uma tranquilidade em quem está assistindo e passa uma segurança para quem está assistindo. Eu estou aqui fazendo esse Hangout ao vivo, e veja, eu estou já na técnica 21, na dica 21, e certamente quando a gente for assistir, você de repente vai rever isso gravado lá no site, provavelmente eu ao assistir vou pensar, poxa, eu errei aqui, eu gaguejei ali, eu podia ter falado mais sobre isso, sobre aquilo. Claro que a gente pode melhorar sempre, claro. Imagina, eu faço isso há mais de 20 anos, então claro que as minhas aulas sempre vão melhorar. Mas o mais importante é você entender para quem que você está falando. Então, se é um público mais simples, um público que não entende muito sobre aquele assunto, seja o mais abrangente possível. E se você estiver conversando com um público que conhece muito sobre aquele assunto, aí você seja mais específico. Então, essa é a técnica bônus aí que eu trouxe. A gente falou que ia trazer 20 técnicas, e eu trouxe alguns bônus aqui para vocês, para acrescentar, para servir de utilidade para vocês. Outra questão é definir as partes mais importantes, principalmente para empresários, principalmente para quem vai apresentar na área comercial trabalhos. É fundamental destacar quais são as partes mais importantes do teu produto ou da tua empresa. Se você estiver fazendo um trabalho, apresentando um trabalho, ou uma aula, uma palestra, a mesma coisa. Quantas vezes eu vi pessoas agendarem reuniões e eles tinham determinados diferenciais de empresa, determinados diferenciais de produto, e terminou a reunião, às vezes uma reunião que só podia ter 5, 10 minutos, que o cliente abriu aquela porta, aquela janela ali para 5, 10 minutos, e aí o cara foi lá, falou um monte de coisas, até contou a história da vida dele, e acabou não falando dos diferenciais, o porquê que a empresa contrataria aquele suporte. Então, claro que vai ficar deficiente a apresentação. Então, sempre defina. Se eu tiver 5 minutos para falar sobre o assunto, o que eu falaria? É o caso aqui. Eu tenho um tempo bem curto, porque vocês estão correndo, eu também, a gente sempre está com tempo curto, então a gente não pode ficar fazendo apresentações muito longas nos dias de hoje. Então, eu penso assim, o que é mais importante de falar? Então, eu vou falar sobre respiração, sobre expressão corporal, sobre isso, sobre aquilo, e não ficar falando, eu poderia aqui contar a história da minha vida, ou falar sobre empresa, sobre isso, aquilo, e provavelmente até poderia ser interessante, mas provavelmente você não ia se interessar, porque o tema que te atraiu para cá tem a ver com comunicação. E, para finalizar, o 23ª técnica, que é o nosso terceiro bônus, é assim, quando você for finalizar, dê pausas no texto, vai fechando a ideia, de forma que as pessoas percebam que já está no final, que é o caso aqui, a gente está começando já a finalizar as dicas, e aí é fundamental que você entenda isso, porque, olha só, eu vou voltar aqui para mim, para olhar aqui para você. Você está aqui olhando para mim, estou aqui fazendo um hangout contigo. Se eu chegar e falar assim, então acabou, tchau, não sei o quê, quem vai dizer? Você fala, pô, mas acabou assim? As pessoas, às vezes, você está assistindo uma palestra, ou assistindo um programa, sei lá, de televisão, de rádio, a impressão que dá é que acabou sem ter acabado. E o ideal é que você, aquela brincadeirinha que você vê, às vezes, no programa do Jô, tal, que é assim, pô, acabou, e todo mundo, acabou. Por quê? Porque é um assunto interessante, é bem legal falar sobre aquele assunto, mas você foi dando pausas e dando indicativos que está terminando. Vou voltar, então, lá para o slide, vamos lá, para concentrar aqui. Então, para o slide. Então, qual é a dica, qual é a técnica 23? Quando você for finalizar a apresentação, dê pausas no texto, e aí vai fechando a ideia. Então, eu estou finalizando as dicas, eu vou falando cada vez mais lento, e vou fechando a ideia, ou seja, vai ralentando, vai dando pausas. Isso é super importante. E aí, com essas 23 dicas aqui, as 20 dicas e mais os 3 bônus que eu trouxe aqui para vocês, muito provavelmente você deve estar se perguntando, poxa, mas será que eu consigo fazer um curso de oratória? Será que eu consigo um dia ser um orador? Eu vou te mostrar que você pode ser um excelente orador em poucos dias. Aí a tua dúvida é óbvio, Tá aí a imagem, ó, você tá aí nessa fotinho, nessa imagem, nesse desenho, deve estar se perguntando assim, até pode parecer que eu estou exagerando, vamos falar assim, estou exagerando, será que aprende mesmo, Será que realmente tem? Mas olha, vou falar uma coisa para vocês.
Eu já fiz curso de oratória, já dei palestras para milhares e milhares de pessoas. Posso te garantir que tem um monte de gente pelo Brasil afora, até fora do país, que nunca imaginar que um dia fosse dar aula, dar palestra ou apresentar a empresa. E essas pessoas todas, hoje são grandes oradores, são oradores de sucesso, e pessoas que nem imaginavam. E que em poucos dias, simplesmente, essas pessoas arrasaram. Eu vou falar para vocês uma coisa bem simples, né? Até tem a ver com a minha própria história. Por incrível que pareça, eu não nasci falando super bem, não. Essa coisa do dom que eu falei tem tudo a ver comigo, né? Eu não tinha o dom de falar em público. Eu comecei a estudar programação neurolinguística, aí depois fui para neuropsicologia, neurociência, fui aprendendo comunicação, aí fiz mestrado, fui fazendo um monte de cursos, né? E, claro, paralelamente a isso, praticando. E aí chegou uma hora que eu fui percebendo que existiam várias técnicas que eu podia aprender para melhorar minha comunicação. E, claro, acabei me tornando professor, hoje eu dou aula para milhares de pessoas, palestras para milhares de pessoas de forma tranquila. Aqui, por exemplo, eu estou falando com vocês e naturalmente eu fico um pouco ansioso para que dê tudo certo, porque ainda a tecnologia acaba me impactando um pouquinho essa coisa de estar na frente do computador, embora eu já esteja acostumado a participar de programas de TV e falar em câmera, mas ainda é algo muito novo para mim, né? Eu, por exemplo, dias atrás, eu estava dando um coach para um executivo ligado ao Porto, aqui de Santos, e esse cara era super travado, tal, uma pessoa com bastante problema, dificuldade de falar, e ele ia ter que fazer uma apresentação num evento portuário, tal, um evento muito importante, ele ia representar a empresa dele, tinha que ser ele. Olha, alguns executivos dessa empresa já tinham feito meu curso e indicaram para ele o coaching, e simplesmente, em 3 encontros, três encontros que a gente fez de algumas horas, esse cara foi lá e deu um show, deu uma palestra, uma das melhores palestras do evento, realmente, até depois ele me ligou, claro, agradecendo, ouvi o depoimento dele, fiquei bastante emocionado até, porque ele falou, você mudou minha vida. Eu sei que parece forte isso, mas essa é a verdade. Por quê? Porque ele simplesmente tinha uma dificuldade, era uma limitação, e de repente, de um dia para outro, esse cara se transformou completamente, né? Então, muitos devem estar se perguntando assim, mas o que é esse curso de orador de sucesso, né? É um curso de orador de sucesso, ele é um curso totalmente online. Então, como que funciona? São 4 palestras online, de 2 horas cada uma aproximadamente, né? Então, onde eu vou te explicar como você se tornar um grande orador, um orador de sucesso. Todo mundo vai olhar para você e falar, uau, como você se comunica bem. Por quê? Porque você vai aprender um monte de técnicas que não é assim, agora você virou um palestrante, virou isso. Não, simplesmente você vai usar uma técnica aqui, outra ali, as pessoas vão começar a perceber que você está falando de forma diferente. Seja para público 10 pessoas, 20 pessoas, 100 pessoas, ou falar na frente das câmeras. Eu tenho certeza que aquele friozinho que você sente na barriga, quando você vai falar em público, esse medinho, ou mesmo tem gente que fica tremendo, isso aí vai ser completamente mudado a partir desse curso. Tenho certeza disso. Não importa se você é um dono de empresa, que vai precisar se comunicar com seus colaboradores, ou se você é um vendedor que precisa convencer as pessoas a comprarem seus produtos, ou até mesmo um professor. Eu dou muita palestra, muito curso para professores, e é engraçado que, às vezes, os professores falam assim, eu já dou aula há muito tempo, não preciso disso, tal. Só que, depois que o cara faz curso de oratória, ele começa a reconhecer, né, tem um reconhecimento diferente do público, dos alunos dele, porque realmente ele se comunica de forma diferente. Então, eu queria falar para vocês uma coisa que é super interessante, que é assim, esse curso que a gente oferece para vocês é um curso que é sensacional, essas horas todas, mas mais do que o curso que eu vou oferecer, essas 4 palestras online, 2 horas cada uma, eu vou oferecer para vocês também um bônus. Esse bônus é uma gravação da palestra da Unisanto. É uma palestra que eu fiz aí para mais de 1000 pessoas, tá? Uma palestra bem legal. É uma palestra sobre comunicação, que apresenta várias dicas, inclusive algumas delas que não estão nas 4 palestras online, então vai servir aí como um bônus para você, que é essa gravação. Uma palestra bastante motivacional, até hoje eu recebo vários e-mails, várias pessoas me procurando por causa desse
dessa grande motivação que aconteceu na vida dessas pessoas, e aí eu vou oferecer isso como um bônus para você, caso você queira fazer o curso do Orador de Sucesso. O segundo bônus que eu vou oferecer para você, porque o curso já é muito legal, né, o curso está muito redondinho, realmente é fantástico. Aí você imagina, poxa, você já está ganhando, além do curso, você vai ganhar a palestra lá, que tem aproximadamente 2 horas, que é uma palestra bem legal. Só que aí vai entrar o segundo bônus. O bônus 2 é uma aula extra sobre oratória, mas que está relacionada a gravar vídeos. Também é uma aula que tem aproximadamente 1h30, 2 horas, mas é bem legal, com dicas de iluminação, dicas de expressão facial. Como eu falei, eu já faço direção de comerciais, muitos comerciais que eu já dirigi, produzi muitos atores, muitas pessoas, e eu posso garantir para vocês que essas dicas relacionadas a vídeo vai ser bem interessante. A terceira parte aqui, que seria um terceiro bônus, esse bônus é sensacional. Esse bônus está relacionado com o Ricardo Silva. Eu tenho certeza que você já ouviu falar no locutor Ricardo Silva. Ele dá um monte de dicas também de pronúncia, de impostação de voz, um monte de coisas que vão completar o teu conhecimento nessa área de oratória. Então, o Ricardo Silva, que é um grande parceiro nosso, ele é muito bom, né, ele faz programas de televisão, faz um monte de coisa, grava entrevista e tal, e aí você vai poder assistir uma entrevista com o Ricardo Silva que a gente vai fazer. O bônus 4, esse eu vou parar um pouquinho aqui para falar para vocês, é o seguinte, imagina, eu vou falar para vocês assim, imagina você 1 hora comigo, podendo falar quais são as tuas dificuldades particulares. Imagina o coaching comigo. Você tem noção de quanto custa a minha hora de coaching com os executivos que eu atendo executivos do país todo, grandes executivos, você vai ter a oportunidade de ficar 1 hora comigo online. E mais do que isso, vou fazer um desafio para você. Caso você vire nosso parceiro, caso você acredite aí no projeto do Orador de Sucesso, venha com a gente, se inscreva no projeto. Eu vou oferecer para você essa hora de coaching. Se você quiser vir até Santos, no nosso escritório, e fazer esse coaching presencial comigo. Você vai ter 1 hora de coaching comigo. Então, 1 hora online ou presencial. Você que vai definir esse coaching. Esse bônus é sensacional, imagina. Né? Além de todas as dicas que eu já passo no curso como um todo, ainda vou ter oportunidade de conversar contigo e poder esclarecer várias dúvidas através de um Hangout ou um Skype, como você preferir, ou até mesmo, então, presencialmente. Essa oferta, né, essa forma que a gente está colocando, é porque é para realmente oferecer algo de muita qualidade, para você ter certeza que realmente você vai receber um curso de oratória de verdade. E aí, o 5º bônus, eu vou falar para você, olhando aqui para você. Um coaching comigo, a gente conversando aqui, eu e você podendo me mostrar, né, tudo que você tem de deficiência, quanto você melhorou, mostrar o teu reset, tudo mais. E aí vem o bônus 5, que vai ser um evento que a gente vai fazer presencial no 2º semestre do ano que vem. Então eu estou te convidando, você vai ganhar um ticket para participar desse evento. Então eu estou olhando nos seus olhos, que eu vim, até mudei a tela, justamente para você entender a importância desse bônus 5. O ticket para o evento ao vivo que a gente vai fazer, provavelmente em São Paulo, no 2º semestre do ano que vem. Esse é o ticket que, com certeza, você vai ficar maravilhado. Então é isso que você vai receber. 4 palestras online, onde vou falar tudo sobre como se comunicar da melhor forma possível. A gravação da palestra da Unisanta, um webinário extra sobre oratória focada em vídeos, entrevista exclusiva com o locutor Ricardo Silva e 1 hora de coaching comigo. É aquela possibilidade que você vai ter de conversar comigo pessoalmente ali e a gente tirar todas as suas dúvidas e mais que isso, corrigir uma coisinha ou outra que você queira. 1 a 1 comigo, pessoalmente, não vai ser grupo não, é pessoalmente, assim, a gente vai se conectar, eu e você, e a gente vai falar. E, principalmente, o bônus, que valeria praticamente o preço desse curso todo, tudo que eu estou oferecendo, que é o ticket para o evento ao vivo no 2º semestre
do ano que vem. Imagina, né? Então, realmente é muito legal. Eu tenho certeza que você deve estar assim pensando, poxa, mas isso tudo, né, deve ser super caro, mas será que isso é bom, tal? Então eu vou falar para você algo que é mais importante do que tudo isso, que é reputação. Eu dou aula há mais de 20 anos, faço consultoria para grandes empresas, e eu vou falar para você o seguinte, que eu confio tanto nessas técnicas que eu passo para vocês, são milhares de pessoas que já treinaram comigo, várias pessoas, e eu vou colocar o risco 100% do meu lado. Eu estou dando garantia de 30 dias para você. Se você, depois de 30 dias que você assistiu às aulas, que você assistiu a palestra, que você fez o coaching comigo, ali via Hangout, depois de 30 dias, se você não melhorar a sua comunicação, você simplesmente, eu não quero nem saber o motivo, você simplesmente manda um e-mail para mim, falando que você não gostou do curso, e eu devolvo o seu dinheiro na hora. Se meu curso não tiver dado resultado para você, eu não quero o seu dinheiro. E quanto que vai custar tudo isso? Quanto que você acha? Aí você deve estar aí pensando, né, na fortuna que custa isso tudo. Imagina, um curso que oferece garantia total, absoluta, com uma extrema reputação, com um profissional, como eu falei, já de mais de 20 anos dando aula, fazendo consultoria para várias empresas e treinamento para vários executivos e profissionais dos diversos segmentos. E o preço disso? Vamos imaginar que só o curso Orador de Sucesso custaria R$ 1.490. A aula bônus sobre gravação de vídeos custaria R$ 397. A entrevista com o Ricardo Silva, que não tem preço, mas imagina que ele cobraria aí R$ 297. Uma hora de coaching, 1 a 1. Imagina, você podendo conversar comigo 1 hora, vou colocar aqui um valor de R$ 500. Com certeza eu cobro muito mais 1 hora de coaching por aí, você pode ter certeza. E a entrada para o evento ao vivo, um evento super VIP, super fechado, para um grupo super selecionado, imagina uns R$ 999. Se você somar tudo isso, esse curso custaria R$ 3.674. Aí eu penso, poxa, mas R$ 3.674, mas o preço não é esse. Eu pensei, então, em vender, sei lá, dar um desconto, alguma coisa assim, vamos imaginar, vender pela metade do valor. Então, seria R$ 1.897 para você ter essas aulas todas, esses bônus, esse coach, ainda ter o ticket para participar do evento ao vivo o ano que vem. Mas aí, eu vou falar para você, eu decidi vender não por esse preço, mas por R$ 997. Se você se inscrever agora no projeto, no curso Orador de Sucesso, você paga R$ 997 no cartão de crédito. Imagina, é uma situação assim super especial para fazer com que você realmente melhore a sua comunicação. Se realmente você quer perder o medo de falar em público, ir lá na frente da câmera, fazer uma apresentação para um grupo pequeno, pode ter certeza que vale muito a pena você fazer o nosso curso Orador de Sucesso. Agora imagina o seguinte, você é empresário, aí vai falar, por exemplo, para um grande cliente, aí você tem dificuldade, começa a tremer, gaguejar, quanto dinheiro você já não perdeu, ou quantas oportunidades você já não perdeu por não se comunicar bem? Com certeza você já perdeu muito mais do que R$ 999. Pode acreditar nisso. Então, clica no botão abaixo, preencha os seus dados e faz parte do curso agora mesmo. Eu tenho certeza que você vai adorar fazer e participar do nosso time, participar do nosso grupo de pessoas que têm uma comunicação eficiente, pessoas que são realizadas e que melhoraram a autoestima e que hoje se comunicam bem e muito bem. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. E só para lembrar que essa oferta é válida só até terça-feira à meia-noite. Por que terça-feira à meia-noite? Porque a gente vai fazer um grupo bem fechado. Como vai ter esse coaching ao vivo, aí via Hangout ou mesmo presencial, a gente vai fazer um grupo bem seletivo. Então, se realmente você está interessado em aprender a se comunicar, a melhorar a sua comunicação, melhorar o seu resultado,
você pode clicar agora e aí se inscrever o mais rápido possível e fazer o curso Orador de Sucesso. Agora eu estou à disposição de vocês, eu tenho certeza que você vai começar a falar em público imediatamente ao término do curso, e eu espero ter ajudado um pouquinho vocês nessas dicas de hoje desse Hangout, e o Arlindo vai entrar com vocês agora para a gente responder algumas perguntas rapidamente. E claro, as perguntas que não forem respondidas aqui durante o Hangout, porque a gente estabeleceu aqui um prazo definido para fazer o Hangout, pode ter certeza que vai ser respondido via e-mail. É só você preencher. Quem tiver perguntas, é só preencher o campo aí embaixo também, que tem um campo só para perguntas, e aí a gente vai conversar tranquilamente. Um forte abraço para você, e eu estou à disposição. Legal. Parabéns, Ari, pela palestra. Eu fui anotando tudo aqui, como eu falei no começo, eu sou um dos alunos do Ari, apesar de sócio nesse projeto. E, bom, pessoal, aqui embaixo tem um campo de perguntas, a gente vai responder, o Ari vai responder algumas perguntas rapidamente, que infelizmente aconteceu um imprevisto, ele vai ter que ser um pouco mais cedo. Tem uma pergunta aqui embaixo, e como ele disse, as perguntas que não forem respondidas agora, ele vai estar respondendo por e-mail, tá? Todas as perguntas podem fazer, que eu garanto que vão ser respondidas. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos aguardar, pessoal. Ari, eu tenho uma pergunta. Pois não. É o seguinte, geralmente, às vezes eu tenho o conteúdo todo preparado e tal, mas na hora H, na hora de falar, eu tô tranquilo. Na hora que eu vou falar, eu começo a tremer, enfim, ficar muito ansioso no momento. O que eu posso fazer para diminuir essa ansiedade, enfim? Olha, eu até falei um pouquinho rapidamente sobre essa técnica da respiração. Muito do nosso estado emocional está relacionado à respiração, Arlindo. Se você entrar num ambiente que você sentir que você está intimidado, que as pessoas, por exemplo, estão olhando para você uma situação diferente, eu mesmo comentei aqui que eu na frente de um computador, às vezes eu mesmo fico um pouco intimidado, né? A gente tem às vezes milhares de pessoas que estão assistindo a um Hangout, a gente fica lá na televisão mesmo, eu faço programas de televisão, muitos programas ao vivo, a gente fica intimidado. Nessa hora, o que é bom fazer? Entrou no estado emocional de ansiedade, ou ficou nervoso, solta o ar, sopra. Sopra. E aí, automaticamente, quando você começar a soprar, você vai ficar sem respiração, aí você vai inspirar mais forte. Automaticamente vai melhorar bastante esse estado que dá de tensão. Porque, às vezes, a gente não percebe, mas a gente para de respirar. É no caso do trânsito mesmo, está dirigindo lá e está sem respirar, quando você menos espera, você está lá travado. Então, respiração é o segredo. Vamos lá. Obrigado. Mais alguma pergunta? Vamos aguardar o pessoal perguntando. Esperar mais alguns minutinhos, daí você já tem que... Tem uma coisa também que é interessante de falar, que às vezes, assim, eu tenho um módulo que você sabe, Aline, que é específico para essa área de vídeo e tal, que a gente está falando. Uma boa dica em relação a isso, até para... Eu sei que já falei das dicas, mas interessante que já que a gente tem ainda alguns minutinhos, a gente sempre se preocupar com a iluminação. Antigamente, você entrava no estúdio, tinha aqueles spots todos, aquela iluminação toda para fazer um programa de televisão, intimidava. Equipe de reportagem ia te entrevistar aquela luz na cara. Hoje, a gente já tem recursos de LED, tem rebatedores, tem tantos recursos que isso também já melhora bastante. Então, quando você sentir que está muito nervoso, por exemplo, vai fazer um vídeo na sua casa, a iluminação é muito importante. Aqui, por exemplo, eu estou com uma roupa, se vocês perceberem aqui o cenário onde eu estou, olha só, aqui está branco, é iluminação. Para quê? Para que você fique claro. Às vezes você vai assistir um vídeo de uma pessoa, o vídeo está super escuro, a iluminação é muito importante. Né? Então, boa luz também passa uma boa imagem. Independente de como, eu brinco, né? Se eu sou feio, a luz só vai reforçar a minha feiura. Né? Se eu sou mais bonitinho, por exemplo, pega uma pessoa que tem uma boa apresentação, lógico que essa pessoa vai ter, digamos, o recurso da luz para brincar. Eu tenho um amigo que é apresentador de televisão, e ele costuma dizer que ele gosta de gravar à noite, porque ele já está com uma certa idade até, se ele estiver assistindo aí, ele vai até rir com isso, né, porque ele sabe, só ele vai saber quem eu estou falando. Mas
a luz do dia, a luz do sol, deixa a pele, deixa tudo muito mais branco, muito mais ressaltado. Então, se a pessoa tiver rugas, tal, e no caso dos homens que logicamente se maquiam, normalmente se maquiam menos, vai ficar aparecendo mais. Então, a dica aí também é da questão da iluminação. Você vai fazer, já está meio, né, com a pele um pouco estragadinha, com a aparência já passando dos 100 anos, de repente já está aí precisando retocar um pouquinho através de maquiagem. Uma boa maquiagem é usar uma luz. A luz ajuda bastante em relação a isso, viu, Arlindo? Muito bacana. Bom, Ari, então, pessoal, é isso. Quem tiver dúvidas e tudo mais, pode mandar para contato@oradordesucesso.com, que o Ari vai estar respondendo. E, mais uma vez, só para lembrar, tá? Essa turma é bem fechada, é muito especial, porque, como o Ari já falou, ele não costuma vender o tempo dele muito barato, tá? Então, e fora que é tempo, né? Tempo a gente não tem infinito, então vai ficar uma hora com 100 pessoas não dá, tá? Então é uma turma bem pequena, porque tem essa parte do coaching, um evento ao vivo, que também não tem como conseguir um auditório para 1.500 pessoas, tá? Até tem, mas, enfim, é algo restrito. Então você clica no botão aqui abaixo, você vai ser direcionado para uma página explicando exatamente o que você vai receber após fazer a compra do curso Orador de Sucesso. Clica no botão, preenche seus dados, faz o pagamento. Você pode pagar com cartão de crédito ou PayPal, tá? Você tem essas duas opções. Pode parcelar em até 12 vezes. E é isso aí, a gente espera você lá dentro do Orador de Sucesso. Espero que vocês tenham gostado do Hangout. Ari, quer dar um tchau pro pessoal? Só desejar um forte abraço e lembrar que eu gaguejo, outros gaguejam, todo mundo tem dificuldade, mas a gente tem técnicas para quebrar isso, para melhorar a nossa comunicação, e é isso que eu procuro fazer, espalhando esse conhecimento para o Brasil todo, da melhor forma possível e com a melhor qualidade possível, e também dentro da melhor transparência possível. Reforçar essa questão que a gente colocou já num dos slides, da questão da garantia, é fundamental que você esteja muito tranquilo, que se você for trabalhar junto com a gente, você tem essa tranquilidade que realmente a gente entrega um produto de qualidade, um curso de qualidade, porque a gente está com a preocupação, e sempre teve essa preocupação, como eu falei, eu não estou começando hoje, e também não sou uma pessoa que, até a gente brinca no popular, às vezes, o outro encontrou o nome no lixo, né, não tem reputação, não tem nome. No nosso caso aqui é muito tranquilo, porque a gente já oferece treinamentos presenciais e já está aqui há muito tempo, uma reputação dando aula em universidades, todo mundo sabe onde encontrar a gente, e a gente dá essa garantia. Se você fizer o curso, não melhorar a sua comunicação, pode ter certeza que a gente devolve o seu dinheiro e você vai continuar nosso parceiro. Okay? Um forte abraço e tudo de bom, e um bom final de semana para todos.